salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templar no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje o vídeo vamos continuar falando sobre esse grande jogo que o Vasco vai ter contra o Fluminense no Maracanã. Jogo fundamental nessa reta final de campeonato para o nosso gigantão da colina, o time que alucina, né? Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templar a se desenvolver cada vez mais. Esse jogo contra o Vasco, contra o Fluminense, conforme eu havia falado no último vídeo, é extremamente importante, é estratégico para o Vasco, uma vitória, né? Aquela filosofia que se não der para vencer, empata, isso é verdade, mas o mais importante acima de tudo é a vitória nesse momento, para o Vasco ter um salto não só na tabela, como também um salto em termos de confiança, né? O psicológico fica totalmente a favor nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O fator agora que acrescenta ainda na necessidade de vitória do Vasco sobre o Fluminense foi a vitória do Ceará sobre o Atlético Mineiro ontem, né? E isso fez com que o Ceará ultrapassasse o Vasco na tabela, chegando a 37 pontos. Então, está começando a se desgarrar algumas equipes, né? Você olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, você observa que algumas equipes começaram a se desgarrar do Z4. Um pouquinho, mas o suficiente para se desgarrar do Z4. O psicológico começa a ficar a favor dessas equipes. Para o Vasco entrar nessa mesma situação, é fundamental, nessa próxima rodada, vencermos o Fluminense. Existem alguns fatores que estão a favor do gigantão da colina, hein? O que é? Primeiro, o Fluminense é um freguês histórico do Vasco, né? Tem muita dificuldade contra o Vasco, né, Fluminense? Outra situação favorável é que o Fluminense viajou para o Uruguai, vai ter um jogo muito importante para eles lá na Copa Sul-Americana, né? Tomara que eles tomem um sapeca iaiá para voltar para o Brasil, além de cansados, desgastados psicologicamente com uma possível eliminação na Copa Sul-Americana, né? Isso também seria um super ponto a favor. Mas independentemente do resultado do Fluminense lá na Copa Sul-Americana, significa que eles terão menos tempo para treinar em relação ao Vasco, terão menos tempo de descanso, né? E possibilidade de desgaste físico de 1 ou 2 ou até mesmo 3 jogadores, né? Isso tudo conta a favor do Vasco para esse clássico no Maracanã. O Vasco ontem teve o treino já de Lennon e Vinícius Araújo, né? Dois jogadores que aparentemente estarão à disposição do Valentim para a partida, né? Para serem relacionados para a partida contra o Fluminense. O Giovanni Augusto está retornando, né? Que estava suspenso. Então o Valentim começa a ter mais peças à sua mão, né? Coisa que ele realmente veio convivendo desde que ele chegou no Vasco, né? Muitos desfalques. Não é desculpa para o senhor Valentim estar se saindo tão mal, estatisticamente falando, mas ele começa nas últimas semanas a ter mais opções na sua mão para montar uma equipe melhor, mais coesa, mais compacta. É o que a gente vem falando aqui, né? Uma equipe que saiba defender e que também saiba ser agressiva, né? Que saiba atacar. O Fluminense joga no esquema de 3 zagueiros, né? Desde a época do Abel Braga. O Marcelo Oliveira vem aparentemente mantendo isso, com alas, né? Destaque para o Ayrton Lucas, né? Que é um bom jogador. O meia Richard também é um bom jogador, a gente tem que ficar de olho nessa turma aí. Mas não nada me assusta, né? Eu acredito, tá? Se fosse eu entraria com 2 volantes. O esquema até é razoavelmente parecido com esse quanto foi com o Internacional. Entraria com 2 volantes, Raul já recuperado, né? Entrou contra o Inter, entrou até bem. Mais o William Maranhão, jogador que está sendo especulado aí no futebol português, né? À frente eu entraria com o Thiago Galhardo, que também entrou muito bem contra o Internacional. Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. Eu entraria dessa forma, sufocando um pouco, jogando nas costas dos alas com Pikachu e Marrone, fazendo com que os alas do Fluminense ficassem mais recuados, né, não conseguissem atacar tanto. E aí o Thiago Galhardo encostando um pouco mais no Maxi Lopes para a gente tentar penetrar nessa defesa do Fluminense e agredir o Fluminense de fato. Mas eu acredito que o Valentim não vai fazer isso. Tá? Ele deve entrar com 3 volantes, eu acredito, tá? Que ele entra com o Raul, Andrei e o William Maranhão. Provavelmente o Thiago Galhardo na frente, 2 volantes, e o Pikachu e o Maxi Lopes. Eu acredito que ele vai entrar dessa forma, vai estudar mais a partida,
vai tentar surpreender com subidas dos volantes, né? O Raul sobe muito bem pela direita, né? E talvez o William Maranhão pela esquerda. Acredito que ele vai entrar dessa forma, estudando, amarrando um pouco o jogo e deixando as coisas para o segundo tempo. Mas volto a frisar, eu entraria diferente, só com 2 volantes mesmo e com 2 pontas abertos, Pikachu e Marrone, e o Thiago Galhardo encostando no Maxi Lopes. Sempre tentando aproximar os jogadores para fazer triangulações, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? E também com jogadas mais centralizadas, procurando sempre o Maxi. Eu pensaria dessa forma. Sem a bola, claro, os 2 pontas, Pikachu e Marrone, recuariam para ajudar os volantes e o Thiago Galhardo na marcação, que é essa que é a filosofia do futebol moderno, né? A gente saber defender de forma compacta e na hora que está com a bola nos pés, também saber abrir o jogo, né? Fazer variações de bola para surpreender o adversário. Sempre jogando nas costas desses alas aí para o Vasco crescer na partida. Estou confiante, eu acho que tem muita situação a favor, né? O cenário está a favor de Valentim, né, Valentim? Trabalha, Valentim, trabalha, né? E aí tem tudo para a gente conseguir essa vitória, chegarmos aos 38 pontos, nos colocarmos bem na tabela e quem sabe, dependendo dos resultados, né, que a gente tem que torcer agora para os 4, 5 últimos ali, estarem no máximo empatando, né? Com isso o Vasco começa a dar aquela desgarrada, fica naquele bloco que está escapando, e aí eu tenho certeza que nas próximas rodadas, com o psicológico a favor, jogadores retornando do departamento médio, então assim, com tudo prosperando a favor, eu tenho certeza que o Vasco vai começar a engrenar, de repente mais 2 vitórias, Atlético Paranaense, quem sabe São Paulo, arranca um empate ali com o Corinthians, com o Palmeiras, Sul-Americana pintando aí, né? Olha a visão otimista do Marcão Templário, eu estou por aí, tá? Confiante dessa forma, claro, a vitória com o Fluminense é estratégica para a equipe de Valentim, para o nosso Vascão da Gama, não é? Então fica aí a torcida do Marcão Templário e com certeza de todos os inscritos do canal, de todos os torcedores do Vasco da Gama. Por hoje é só, pessoal, forte abraço e a gente vai voltando aqui para falar dessa grande partida estratégica para o Vascão. Forte abraço.